feito essa parte então da inclusão do HTML aqui das outras testemunhas, vamos agora passar alguns estilos para essa. Na verdade, vamos customizar eles aqui em alguns breakpoints, tá? Primeiro eu vou arrumar isso aqui que eu escrevi financeiro errado. Eu vou colocar o A aqui, que é o financeiro, tá? Isso acontece, não esquenta tua cabeça não, que o programador sempre erra aqui mesmo, na hora de... Quando a gente está desenvolvendo, a gente erra bastante aqui a escrita, tá? Por isso que todo site, depois que você desenvolve, tem que ser analisado aí, tá? Por algum redator, por outra pessoa, tá? Às vezes você tá desenvolvendo, você não percebe o erro, tá? Quando outra pessoa vai navegar, que ela consegue achar. Isso é normal, tá? Bom, então vamos começar aqui a passar alguns estilos então para esse carrossel. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: quando a gente aumenta isso aqui, você vai perceber que vai ficar sempre em uma única coluna, tá? Então nessa forma a gente vai ter que passar alguns estilos aqui no breakpoint para a gente deixar isso aqui mais amigável. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou passar para uma tela aqui de 480, que é um iPhone aí deitado, né, na horizontal. E aí a gente vai passar aqui alguns estilos. Deixa eu voltar para esse que já está desenvolvido aqui. Vou passar também para 480 aqui para a gente ver. Então você percebe que numa tela de 480, você vê que a imagem ela é maior e também o espaçamento aqui é maior, né? No nosso caso aqui, a imagem ficou pequena e o espaçamento se manteve aqui em 10 pixels, tá? Então, vamos voltar aqui para o CSS e vamos passar algumas coisas aqui. Primeiro eu vou voltar aqui acima e o que eu vou precisar fazer aqui, ó, deixa eu voltar para esse aqui. O que eu vou precisar fazer é aumentar o tamanho do bloco da imagem, tá? E também aumentar esse espaçamento aqui. Então, para que eu consiga fazer isso, como eu passei aqui estilo para o bloco da imagem e também eu defini o tamanho desse bloco da informação, tirando o tamanho daqui do bloco da imagem, eu vou ter que copiar os dois, tá? E aí eu vou aqui abaixo, vou procurar o Media Query de 480, que a gente já criou aqui para passar a curiosidade, tá? Esse de 480, o mínimo. E aí aqui abaixo, eu vou passar aqui um comentário de testemunhas, tá? Para deixar comentado aqui. E aí eu vou passar esses blocos. E o que eu vou precisar deixar aqui vai ser só o right e o weight, tá? Que eu vou mexer só no tamanho. Esse float left aqui de informação também não vou precisar, tá? E o que eu vou fazer é passar isso aqui para 100 pixels em vez de 60, tá? O tamanho do bloco da imagem lá. Deixa eu voltar para cá para a gente visualizar. E agora eu tenho que mudar também o tamanho da informação, né? Porque se eu fizer isso aqui, só aumentar esse aqui, você vai ver que vai quebrar lá. Eu vou salvar só para você ver, tá? Então você viu que aumentou a imagem aqui, ela já ficou com 100 pixels, tá? Só que quebrou aqui a parte da informação. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte: esse espaçamento aqui é maior, como eu falei, a gente está usando 10, vamos dar 20 pixels de espaço aqui da imagem para esse conteúdo. Então, como lá em cima ele já está no float right, não precisa de passar aqui. O que a gente vai passar é apenas mudar o valor aqui, tá? Em vez de 70, como a gente tem aqui agora um tamanho de 100 e mais 20, então a gente coloca aqui 120 pixels, tá? E ele já vai dar esse espaçamento. Vou salvar isso aqui, você vai ver que ele já vai funcionar lá. Então tá lá. Então ele já deu espaçamento aqui de 20 pixels aqui entre a imagem, tá? E já ficou perfeito aí. Então agora, vamos voltar para cá. O próximo passo é o seguinte: quando eu vou aumentando isso aqui, como eu já falei para vocês, quando chegar numa resolução mínima de 960, ela tem que ficar aí em duas colunas, né? Então tá aí. Deixa eu colocar aqui em 960. Então ela fica em duas colunas e mostra aqui a quantidade de barrinha de acordo aqui com a quantidade aqui de testemunha, tá? Deixa eu vir para cá também, eu vou puxar aqui 960 para a gente começar a utilizar. Então no nosso caso aqui, ele está apenas em uma coluna, né? Então ele vai ficar em uma coluna aí para sempre se a gente não mudar isso aqui. Poderíamos fazer isso aqui no Media Query com CSS.
Mas o plugin ele já nos dá essa possibilidade, então fica muito mais fácil, tá? Para a gente fazer essa parte do responsivo aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no plugin e vou clicar nesse primeiro aqui, nesse demo dele, do Base. E aí ele já me dá um exemplo aqui do responsivo dele. Então vou fazer o seguinte, eu vou copiar toda essa parte do responsivo, tá? Vou voltar aqui no JS, aqui depois do número 10 aqui do responsive refresh rate, eu vou colocar uma vírgula que eu vou passar uma outra função aqui. Então, passando essa função, é o seguinte, eu não vou usar essa aqui, tá? O que eu vou fazer aqui é passar o 960 e quando chegar em 960, eu quero que ele fique em 2, tá? Esse aqui é o seguinte, essa outra resolução aqui não tem, tá? Isso aqui vai ser o 1280, que a gente vai mostrar a setinha, tá? Então, vou fazer o seguinte, quando ele chegar lá, em 1280, eu quero ativar esse nav aqui novamente. Então, eu vou copiar ele, vou jogar ele aqui, não preciso dessa vírgula, tá? E aí, eu vou transformar ele aqui e passar ele para true novamente, tá? Então, quando chegar nessa resolução de 1280, ele vai mostrar as setinhas lá. Então, maravilha. Fazendo isso aqui, eu vou atualizar para ver se vai funcionar. Então, tá lá. Então, chegou em 960, ele já pega aqui já deixa em 2, tá? Se eu for menor, ele vai deixar em 1. Se chegar em 960 ou for maior, ele vai deixar em 2, tá? Você viu que está colado aqui o conteúdo? Você pode alterar isso aqui, ó. Você vem aqui no margem, aí você coloca, ao invés de 0, coloca 40, ele vai dar um espaçamento entre os blocos aí, tá? Então tá aí, então ele já deu um espaçamento. Aí você coloca aí o número que você quiser ali para dar o espaçamento. Bom, fazendo isso aqui, eu vou aumentar agora, quando ele chegar em 1280, ele deve mostrar as setinhas lá. Então tá aí, ele mostrou as setinhas aqui, ó, tá aqui acima, vamos estilizar elas, porque ela tá pegando o estilo padrão, né, que a gente passou pro carrossel lá de cima. E também você percebe aqui o seguinte, como a gente passou um outro Media Query aqui, nesse plugin, no script dele, você vê que ele não trabalha com mínimo, na verdade ele trabalha com máximo, né? Então você viu que ele perdeu aqui as colunas, então ele ficou em uma coluna, ó. Quando ele chega em 1280, ele vai perder esse estilo do 960, ó. Tá vendo? Então ele deixa novamente uma coluna. Por quê? Porque aqui, ó, a gente colocou uma coluna, né? Então ele está pegando na verdade daqui. Então o que a gente pode fazer para resolver esse negócio aqui vai ser o seguinte. Vamos colocar aqui em 2, tá? Colocamos aqui em 2. E aí é o seguinte, eu vou criar mais um desse aqui, tá? E aqui vai ser 0. Porque como ele trabalha com mínimo, na verdade ele nem precisa, né? Na verdade a gente não precisa desse primeiro aqui acima, tá? A gente deleta esse item daqui, do principal. E agora a gente vai usar aqui dentro do Media Query dele aqui, desse responsivo, tá? Então ele vai começar aqui do 0 com esse item 1, que vai ser quando ele estiver no mobile. E quando ele chegar em 960, ele vai manter isso aqui. Só que aí vamos ter o mesmo problema, não vai dar certo isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aquele item aqui em cima, porque como eu estou passando o outro aqui, aí eu teria que passar novamente isso aqui, né? O item de novo aqui, para ele se manter em 2. A gente pode fazer isso ou pode deixar aqui em cima também, tá? Para a gente não passar aqui novamente, eu vou deixar aqui em cima ele então, que ele vai começar com 2. Como a gente está passando o Media Query, ele vai respeitar primeiro esse 0 aqui, depois ele vem para esse, tá? Quando ele sair desse aqui, quando ele chegar em 1280, ele vai ver que ele não tem esse item aqui dentro. Então ele vai assumir esse aqui de cima, tá? Eu vou salvar, você vai ver que isso aqui vai dar certo. Olha só. Então, agora sim ele vai ficar sempre em 2, ó. Se for menor que 960, opa, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho que mudar, né? Aqui eu no 0 tem que ser em 1. Então tá aí. Então em 0 agora, ele vai ficar sempre em 1 até 960. Vou aumentando, vou aumentando. Olha só. 960, ele já passou ali. Deixa eu até colocar aqui 960.
Então tá aí, ó. Então já ficou em 2. E assim ele vai permanecer agora em 2, tá? Não vai mais ter aquele problema lá, ó. Já passou de 1280, ele continua em 2 lá. Deixa eu colocar aqui, 1280. Então tá aí, ele permanece aí em 2, tá? O próximo passo aqui é a gente estilizar agora as setinhas. Então a gente faz isso na próxima aula.